Mística Cidade de Deus, capítulo 5, livro 7, tomo 4, de Santa Maria de Ágreda, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e outros fiéis. Maria Santíssima viu-o intuitivamente. Outros ocultíssimos mistérios que então sucederam. Expectativa no cenáculo. Os 12 apóstolos e demais discípulos e fiéis alegremente permaneciam na companhia da grande Rainha do Céu, esperando no cenáculo que prometera o Salvador, e a Mãe Santíssima confirmava que lhes enviaria das alturas o Espírito Consolador para lhes ensinar todas as coisas que tinham ouvido em sua doutrina. Estavam unânimes e tão unidos na caridade que naqueles dias nenhum teve pensamento, desejo ou gesto contra os outros. Era um só coração e uma só alma no sentir e no agir. Apesar de haver ocorrido a eleição de São Matias, não surgiu entre estes novos filhos da Igreja o menor movimento de discórdia. É para admirar, pois em tais ocasiões os diferentes pareceres arrastam a vontade, ainda dos mais atentos. Todos fazem questão de seguir a própria opinião e não ceder à dos outros. Naquela santa congregação, a discórdia não teve entrada. Estavam unidos na oração, no jejum e à espera do Espírito Santo, que não permanece nos corações em desarmonia. Esta união de caridade teve grande força, não só para dispor a receber o Espírito Santo, como também para reprimir e afugentar os demônios. No inferno onde se encontravam aterrados depois da morte de nosso Salvador Jesus, sentiram nova opressão e pavor com as virtudes dos habitantes do cenáculo. Ainda que não as conheceram em particular, percebiam que dali vinha aquela força que os amedrontava. Concluíam que seu império seria destruído por aqueles discípulos de Cristo, que começavam a praticar no mundo sua doutrina e exemplo. No céu, Cristo pede ao Pai a missão do Espírito Santo. A Rainha dos Anjos, Maria Santíssima, com plenitude de sabedoria e graça, conheceu o dia e a hora determinados pela divina vontade para enviar o Espírito Santo sobre o colégio apostólico. Completados os dias de Pentecostes, a saber, 50 dias depois da ressurreição de nosso Salvador, a Mãe Beatíssima teve a seguinte visão. Viu no céu a humanidade da pessoa do Verbo recordar ao Eterno Pai a promessa que o mesmo Salvador fizera aos seus apóstolos, de lhes enviar o Divino Espírito Consolador, conforme João 14, 26, e que já se completava o tempo determinado por sua infinita sabedoria para conceder este favor à Santa Igreja, e ser estabelecida a fé que o mesmo Filho havia ensinado, com os demais dons que havia merecido. Jesus apresentou também os méritos que na vida mortal havia adquirido com sua santíssima vida, paixão e morte, os mistérios que realizara para a salvação da linhagem humana. Seu ofício de mediador, advogado e intercessor entre o Eterno Pai e os homens, a presença entre eles de sua querida Mãe, em quem as divinas pessoas se compraziam. O Salvador pediu também que o Espírito Santo descesse ao mundo em forma visível, além da graça e dos dons invisíveis. Era conveniente para honrar à vista de todos a lei do Evangelho, para reanimar e confortar os apóstolos fiéis, e fiéis que deveriam pregar a palavra divina, para aterrorizar os inimigos do Senhor, que em sua vida o haviam desprezado e perseguido até lhe dar a morte. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Este pedido, feito por nosso Redentor no céu, foi acompanhado na terra por sua Mãe Santíssima e os fiéis, na forma que lhes competia. Estando prostrada em terra, em forma de cruz, com profunda humildade, a Senhora conheceu que no consistório da Santíssima Trindade era aceita a petição do Salvador do mundo, para concedê-la e executá-la a nosso modo de entender as pessoas do Pai e do Filho.
princípio do qual procede o Espírito Santo. Ordenaram a missão ativa da terceira pessoa para as duas primeiras, se atribui a enviar a terceira, que delas procede. A terceira, o Espírito Santo, aceitou sua missão e vinda ao mundo. As três pessoas divinas e suas operações têm uma só vontade infinita e eterna, sem desigualdade nenhuma. As potências que nas três pessoas são individuais e iguais. Tem certas operações ad intra numa pessoa sem a ter nas outras. Deste modo, o entendimento engendra no Pai e não no Filho, que é engendrado. A vontade do Pai e no Filho expira, e não no Espírito Santo, que é expirado. Por esta razão, o Pai e ao Filho se atribui como princípio ativo enviar o Espírito Santo ad extra, enquanto a este se atribui ser enviado como passivamente. Descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes pela manhã, a prudentíssima rainha preveniu os apóstolos, discípulos e piedosas mulheres, ao todo 120 pessoas, que orassem e aguardassem com mais fervor, pois logo seriam visitados pelo Divino Espírito. Estando assim todos reunidos, rezando com a Celestial Senhora, a hora tércia, ouviu-se grande ruído como de forte trovoada, acompanhado de impetuoso vento e grande resplendor, semelhante ao fogo e relâmpago. Desceu sobre a casa do cenáculo, enchendo-a de luz e esplendor aquela santa assembleia. Sobre a cabeça de cada uma das 120 pessoas apareceram línguas daquele fogo em que vinha o Espírito Santo. Encheu a todos de suas divinas influências e soberanos dons. Ao mesmo tempo, efeitos muito diferentes dos produzidos no cenáculo produziram-se em toda Jerusalém conforme a diferença dos indivíduos. Maria e o Pentecostes. Em Maria Santíssima foram divinos e admiráveis para os cortesãos do céu, pois nós somos demais ignorantes para entendê-los e explicá-los. Ficou a Puríssima Senhora toda elevada e transformada no Altíssimo Deus. Viu intuitivamente e claramente o Espírito Santo e por algum tempo de passagem gozou a visão beatífica da divindade. Ela sozinha recebeu mais dons e efeitos divinos do que todo o resto dos santos. Durante aquele tempo, sua glória ultrapassou a dos anjos e bem-aventurados. Só ela deu ao Senhor mais glória, louvor e agradecimento do que todos eles juntos, pela graça do Senhor ter enviado o seu Divino Espírito sobre a Santa Igreja, e por se comprometer a tornar a enviá-lo muitas vezes, e com sua assistência governá-la até o fim do mundo. Os atos que Maria Santíssima realizou nesta ocasião tanto agradou a Beatíssima Trindade, que se considerou como paga e satisfeita pelo favor que fazia ao mundo. Não apenas se sentiu o Altíssimo satisfeito, mas como obrigado por nele encontrar esta criatura única que o Pai olhava como filha, o Filho como a mãe e o Espírito Santo como esposa. A nosso modo de entender, julgava-se obrigado a visitá-la e a enriquecê-la, depois de a ter escolhido para tão alta dignidade. Na digna e feliz esposa renovaram-se todos os dons e graças do Espírito Santo, com novos efeitos e operações que somos incapazes de compreender. Os apóstolos e o Pentecostes. Diz São Lucas que os apóstolos foram repletos do Espírito Santo, porque receberam admirável aumento da graça justificante, e só os 12 foram nela confirmados para não perdê-la. Foram-lhes infundidos hábitos dos 7 dons: sabedoria, entendimento, ciência, piedade, conselho, fortaleza e temor, todos em grau convenientíssimo. Esta graça, tão grandiosa, quão admirável e nova no mundo, transformou os 12 apóstolos, os fez idôneos ministros do Novo Testamento, conforme 2 Coríntios 3:6, e fundadores da Igreja do Evangelho em todo o mundo. Estes dons lhes comunicaram uma força divina que, com eficaz e suave energia, os inclinava ao mais heróico das virtudes e à suprema santidade. Com esta força, rezavam e realizavam, pronta e facilmente, todas as coisas, por árduas e difíceis que fossem. E isto não com tristeza ou constrangimento, mas com gozo e alegria, conforme 2 Coríntios 9:7. Os discípulos e fiéis no Pentecostes
Nos demais discípulos e fiéis que receberam o Espírito Santo no cenáculo, o Altíssimo operou os mesmos efeitos, na devida proporção, menos a confirmação na graça concedida só aos 12 apóstolos. Conforme a disposição de cada um, foi-lhes comunicada a graça e dons, na medida correspondente ao ministério de que seriam investidos na igreja. A mesma proporção foi observada com os apóstolos. São Pedro e São João foram privilegiados nesses dons por causa dos seus elevados ofícios. O primeiro de governar a igreja como chefe, e o segundo de assistir e servir a Rainha e Senhora do céu e da terra, Maria Santíssima. O texto sagrado de São Lucas diz: o Espírito Santo encheu toda a casa onde se encontravam aquela feliz assembleia, não só porque seus habitantes ficaram cheios do Divino Espírito e seus inefáveis dons, mas também porque a própria casa cobriu-se de admirável luz e resplendor. Esta plenitude de maravilhas e prodígios transbordou e se comunicou a outros, fora do cenáculo, entre os moradores e vizinhos de Jerusalém, com diferentes efeitos. Todos os que com alguma piedade se compadeceram do Redentor em sua paixão e morte, apiedando-se de seus acerbos tormentos e reverenciando sua adorável pessoa, foram visitados interiormente com nova luz e graça, que os dispôs para depois aceitar a doutrina dos apóstolos. Os que se converteram no primeiro sermão de Pedro eram muitos destes. A compaixão pela morte do Senhor começou a lhes merecer tal felicidade. Outros justos que estavam em Jerusalém, fora do cenáculo, receberam também grande consolação interior, que os dispôs a receber do Espírito Santo novos efeitos de graça segundo a própria capacidade. O Pentecostes e os inimigos do Senhor. Não menos prodigiosos, ainda que mais ocultos, foram outros efeitos completamente contrários dos que ficam ditos, operados pelo mesmo Espírito neste dia em Jerusalém. O fragoroso trovão, o violento ciclone e os relâmpagos que acompanharam a vinda do Espírito Santo apavorou os inimigos do Senhor em Jerusalém, conforme a perfídia e maldade de cada um. O castigo foi mais terrível para todos quantos cooperaram, com mais ódio e malícia, na morte de nosso Redentor. Todos estes caíram de ponta cabeça em terra e assim ficaram por 3 horas. Os que açoitaram o Salvador morreram de repente afogados no próprio sangue, pelo que tão impiamente fizeram derramar. O insolente que deu a bofetada em Jesus não só morreu repentinamente, mas foi lançado em corpo e alma no inferno. Outros judeus, ainda que não morreram, foram punidos com intensas dores e certas enfermidades repugnantes que com o sangue de Cristo, que sobre si imprecaram, passaram aos seus descendentes, e ainda hoje podem ser vistos imundos e horrorosos. Este castigo foi notório em Jerusalém, ainda que os pontífices e fariseus procuraram com grande diligência desmenti-lo, como o fizeram com a ressurreição. Não sendo assunto tão importante, nem os apóstolos e nem os evangelistas o escreveram, e a agitação da cidade levou a multidão a logo esquecer. Pentecostes e o inferno. O castigo e o pânico chegou até o inferno, onde os demônios o sentiram com nova confusão e opressão que lhes durou 3 dias, como a 3 horas da prostração dos judeus. Naqueles dias, Lúcifer e seus demônios davam tremendos rugidos que encheram os condenados de nova pena e angústia, de desesperada dor. Ó inefável e poderoso Espírito, a Santa Igreja vos chama, dedo de Deus, porque procedeis do Pai e do Filho, como o dedo procede do braço e do corpo. Nesta ocasião compreendi que tendes o mesmo poder infinito com o Pai e o Filho. Com vossa real presença, abalaram-se ao mesmo tempo céu e terra com efeitos tão diversos para seus habitantes, efeitos muito semelhantes aos que se darão no dia do juízo. Aos santos e justos encheste de vossa graça, dons e consolação inefável, enquanto aos ímpios e soberbos castigastes, enchendo-os de confusão e penas. Verdadeiramente vejo aqui realizado o que disseste por Davi, que sois o Deus das vinganças, com absoluta liberdade, dais a retribuição aos maus, a fim de que não se gloriem em sua malícia, nem digam em seu coração que não vereis nem entendereis para arguir e castigar seus pecados.
o Espírito Santo e a justiça. Entendam, pois, os incipientes do mundo e saibam os estultos da terra, que o Altíssimo conhece os vãos pensamentos dos homens. E se com os justos é liberal e suavíssimo, com os ímpios e maus é inflexível e justiceiro para castigá-los. Competia ao Espírito Santo fazer ambas as coisas nesta ocasião, porque procedia do Verbo que se encarnou pelos homens, morreu para redimi-los, padeceu tantos opróbrios e tormentos sem abrir a boca, nem retribuir estas desonras e desprezos. Descendo ao mundo, era justo que o Espírito Santo zelasse pela honra do Verbo manado, ainda que não castigou todos os seus inimigos. Punindo aos mais ímpios, mostrava o que mereciam todos os que com obstinada perfídia o haviam desprezado, caso não se convertessem à verdade com verdadeira penitência. Aos poucos que haviam recebido o Verbo manado, ouvindo-o e seguindo-o como Redentor e Mestre, e aos que haviam de pegar sua fé e doutrina, era justo recompensá-los e prepará-los com as graças convenientes ao ministério de estabelecer a Igreja e lei evangélica. A Maria Santíssima era como devida à visita do Espírito Santo. O apóstolo escreveu que deixar o homem seu pai e sua mãe para unir-se com sua esposa, como disse Moisés, era grande sacramento que exprime a união de Cristo com a Igreja. Ele desceu do seio do Pai para se unir com ela na natureza humana que assumiu. Se Cristo, portanto, desceu do céu para ficar com sua esposa, a Igreja, parecia coerente que o Espírito Santo descesse para estar em Maria Santíssima. Não menos sua esposa, que a Igreja é de Cristo, nem menos amada pelo Divino Espírito do que a Igreja pelo Verbo manado. Doutrina que me deu a grande Rainha do céu e Senhora nossa. O Pentecostes é sempre atual. Minha filha, pouco atentos e agradecidos são os filhos da Igreja ao Altíssimo pelo favor que lhes fez enviando o Espírito Santo, depois de lhes ter enviado seu Filho por Mestre e Redentor. Tão grande foi a dileção com que os amou e quis atrair a si e fazê-los participantes de suas divinas perfeições, que primeiro enviou o Filho, que é a sabedoria, depois o Espírito Santo, que é seu mesmo amor, para que ficassem enriquecidos por estes atributos, no modo em que todos fossem capazes de o receber. A primeira vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e os que os acompanhavam foi testemunha e penhor de que faria o mesmo favor aos demais filhos da Igreja e do Evangelho, comunicando seus dons a todos que se dispusessem para recebê-los. Como prova desta verdade, ele descia sobre muitos crentes em forma e com efeitos visíveis, porque eram verdadeiramente servos fiéis, humildes, sinceros, de coração puro e preparado para o receber. Também agora continua a vir as almas justas, ainda que sem os sinais tão manifestos daquele tempo, porque agora não é necessário nem conveniente. Os efeitos e dons interiores, porém, são da mesma natureza e comunicados no grau correspondente à disposição de quem os recebe. Disposições para acolher o Espírito Santo. Feliz a alma que suspira por alcançar este favor e participar deste fogo que abrasa, ilumina e consome todo o terrestre e carnal, purificando-a, eleva-a a novo ser, pela união e participação com Deus. Esta felicidade, minha filha, desejo-a para ti, como verdadeira e amorosa mãe. Para a conseguires com plenitude, novamente te admoesto a preparares teu coração, esforçando-te por conservá-lo em imperturbável tranquilidade e paz em qualquer coisa que te suceder. Deseja a divina clemência elevar-te a estado muito alto e seguro, onde se pacifiquem as tormentas do teu espírito e não cheguem aos assaltos do mundo e do inferno, onde o Altíssimo descanse em teu repouso e encontre em ti digna habitação e templo para a sua glória. Não te faltarão assaltos e tentações do dragão, e todas de refinada astúcia. Vive prevenida para não te perturbares e não deixares entrar agitação no interior de tua alma.
Guarda teu tesouro em segredo e goza das delícias do Senhor, dos suaves efeitos de seu casto amor e das influências de sua ciência. Nisto ele te distinguiu e escolheu entre muitas gerações, sendo liberalíssimo contigo. A liberdade humana permanece. Considera, pois, a tua vocação e tem certeza que o Altíssimo te oferece novamente a participação e comunicação de seu Divino Espírito e seus dons. Advirto-te, todavia, de que quando os concede, não tira a liberdade da vontade, sempre a deixa livre para escolher o bem ou o mal. Assim convém, confiada no fervor divino, tomares firme resolução de me imitar em todos os atos que de minha vida conheces, e não impedir os efeitos e a virtude dos dons do Espírito Santo, para melhor entenderes esta doutrina. Explicar-te-ei a prática de todos os 7. Os dons da sabedoria, entendimento e fortaleza. O primeiro dom, a sabedoria, comunica o conhecimento e sabor das coisas divinas, para suscitar o cordial amor que nelas deves exercitar, cobiçando e apetecendo em tudo o bem, o melhor e mais perfeito e agradável ao Senhor. Deves colaborar com este impulso, entregando-te toda a vontade divina e desprezando tudo quanto te possa impedir nisso, ainda que seja extremamente amável à vontade e desejável ao apetite. Para isto, ajuda o segundo dom, o entendimento, que dá especial luz para penetrar profundamente o objeto apresentado à inteligência. Deves cooperar com este dom, afastando a atenção e a reflexão de pensamentos estranhos e inúteis que o demônio por si ou por meio de outras criaturas oferece para distrair o entendimento e o impedir de penetrar bem a verdade das coisas divinas. Isso atrapalha muito, porque estas duas inteligências são incompatíveis. A capacidade humana é reduzida e dividida entre muitas coisas. Compreende e atende menos a cada um do que se só uma a ocupasse. Nisto se experimenta a verdade do Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando a alma fica inteiramente atenta à inteligência do bem que compreende, precisa da fortaleza, o terceiro dom, para resolutamente executar tudo o que o entendimento conheceu, como mais santo, perfeito e agradável ao Senhor. As dificuldades e impedimentos que surgirem devem ser vencidos com a fortaleza, expondo-se a criatura a padecer qualquer trabalho e pena para não se privar do verdadeiro e sumo bem que conhece. Os dons da ciência, piedade, conselho e temor de Deus. Muitas vezes acontece que pela natural ignorância e incerteza, mas a tentação, a criatura não consegue chegar às conclusões ou consequências da verdade divina que conhece, e se vê embaraçada para melhor agir, para não se cair no vicioso arbítrio da prudência da carne. Nos é concedido o quarto dom, a ciência. Ela dá luz para inferir umas coisas boas de outras, e ensina o mais certo e seguro a ser seguido, se for o caso. A este dom se une o quinto, a piedade. Ele inclina a alma com forte suavidade a tudo que é verdadeiramente do agrado e serviço do Senhor, e bem espiritual da criatura, para o praticar, não por alguma paixão natural, mas sim por motivo santo, perfeito e virtuoso. Para em tudo se orientar, com alta prudência serve o sexto dom, o conselho. Dirige a razão para agir com acerto e sem temeridade. Pesa os meios e, refletindo para si e para os outros com discrição, escolhe os meios mais proporcionados para fins honestos e santos. A todos estes dons segue o último, o temor, que é o guarda e remate de todos. Este dom inclina o coração a fugir e se guardar de qualquer imperfeição e de tudo o que discorda das virtudes e perfeições da alma. Deste modo, vem a servir de muro que a defende. É necessário, porém, entender a matéria e modo deste temor santo, para que a criatura nele não se exceda e venha a temer onde não há razão para isso.
Há muitas vezes tem acontecido assim, por astúcia da serpente que em torno do temor santo procurou insuflar-te o temor desordenado pelos favores do Senhor. Com esta doutrina ficas instruída como deverás praticar os dons do Altíssimo e proceder com eles. Lembro-te que a ciência de temer é efeito próprio dos favores que Deus comunica. Concede-o à alma juntamente com suavidade, paz, doçura e tranquilidade para ela saber estimar e apreciar o que recebe. Nenhum dom do Altíssimo é pequeno. O temor não deve impedir reconhecer seu valor, mas sim a agradecer-lhe com todas as forças e profunda humildade. Conhecendo estas verdades com certeza e afastando o temor servil, ficará o filial. Com este norte, navegarás com segurança neste vale de lágrimas. Fiat.